A importância das profecias bíblicas na tradição cristã é imensa, pois elas desempenham um papel fundamental na construção da crença na vinda do Messias. As profecias são consideradas mensagens divinas transmitidas aos profetas do Antigo Testamento, que predisseram eventos futuros incluindo o advento de um Salvador. A crença na realização dessas profecias é um pilar central do cristianismo e tem profundo impacto na compreensão do Messias. Eu sou Elemar Diogo Nienov e você está aqui no canal O Poder da Atração. No Antigo Testamento encontramos diversas profecias que se referem ao Messias, e algumas delas se destacam pela sua notoriedade e influência na fé cristã. Uma delas é encontrada no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que fala sobre um sinal dado por Deus. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Esta profecia é frequentemente interpretada pelos cristãos como uma referência ao nascimento virginal de Jesus Cristo, que é considerado o cumprimento desse sinal divino. Outra profecia notável é encontrada em Isaías 53, onde é descrito o servo sofredor. Este capítulo descreve alguém que carregaria as dores e pecados do povo, e muitos cristãos veem isso como uma profecia da morte sacrificial de Jesus na cruz. A conexão entre as palavras proféticas de Isaías e a vida de Jesus é uma pedra angular da fé cristã, sustentando a crença de que ele é o Messias prometido. A crença na realização das profecias do Antigo Testamento por Jesus é central para o cristianismo. Os cristãos acreditam que Jesus cumpriu não apenas as profecias de Isaías, mas também muitas outras profecias do Antigo Testamento que se referem ao Messias, como aquelas relacionadas ao seu nascimento em Belém, sua linhagem de Davi e seu ministério de cura e ensinamento. Essa crença na realização das profecias é fundamental para a compreensão do Messias pelos cristãos. Jesus não é apenas uma figura histórica, mas também o cumprimento das esperanças e promessas antigas. As profecias não apenas prenunciaram sua vinda, mas também forneceram um quadro teológico para entender sua missão de salvação e reconciliação com Deus. Portanto, as profecias bíblicas têm um papel central na fé cristã e na identificação de Jesus como o Messias prometido. Elas servem como um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e guiam a compreensão da missão redentora de Jesus Cristo. O livro de Daniel, uma parte do Antigo Testamento da Bíblia, é uma obra repleta de profecias intrigantes sobre eventos futuros que têm cativado a imaginação e a fé de inúmeras gerações ao longo da história. Ao explorar as profecias notáveis deste livro, é possível mergulhar em um mundo de visões misteriosas e interpretações complexas que continuam a desafiar e inspirar os estudiosos e crentes. Uma das passagens mais notáveis do livro de Daniel é o relato do sonho de Nabucodonosor. Nesse sonho, o rei babilônico viu uma estátua colossal, composta por diferentes materiais, representando os grandes impérios que surgiriam na sequência da Babilônia. A interpretação dada por Daniel é crucial, pois ela revela a sucessão de impérios e a vinda do reino de Deus. Esta profecia é um exemplo marcante de como o livro se relaciona com eventos históricos, indicando a ascensão e queda de potências mundiais ao longo dos séculos. Outro aspecto das profecias do livro de Daniel são as visões do próprio Daniel, que descrevem 4 animais simbólicos, cada um representando um reino. Essas visões são muitas vezes interpretadas como uma continuação do sonho de Nabucodonosor e fornecem mais detalhes sobre os impérios que desempenharam papéis significativos na história do Oriente Médio, como o Império Medo-Persa e o Império Grego. A interpretação das profecias de Daniel ao longo da história tem variado consideravelmente. Muitos acreditam que essas profecias têm uma aplicação dupla, referindo-se a eventos históricos antigos e a eventos futuros que ainda estão por ocorrer. Isso levou a várias interpretações e teorias sobre como as profecias de Daniel se relacionam com o mundo contemporâneo. O impacto dessas profecias nas crenças religiosas é significativo. A compreensão das profecias de Daniel influenciou a fé e as expectativas religiosas ao longo dos séculos, especialmente no contexto do cristianismo. Para os cristãos,
As profecias de Daniel são frequentemente vistas como prenunciando eventos que culminam na segunda vinda de Cristo e no estabelecimento do reino de Deus. Isso alimenta as expectativas e a esperança de um futuro divinamente ordenado. Além disso, a influência das profecias de Daniel também se estende às interpretações escatológicas de várias correntes religiosas que exploram o significado das visões do livro em relação ao fim dos tempos. O livro de Daniel continua a ser uma fonte de inspiração para os crentes que buscam compreender o papel da providência divina na história e na realização de futuros eventos. Em resumo, o livro de Daniel é uma obra de grande importância que contém profecias cativantes sobre eventos futuros. Suas interpretações variadas ao longo da história e seu impacto nas crenças religiosas tornam-no um tópico de profundo interesse e discussão para estudiosos e crentes, e sua influência continua a ecoar na fé e na espiritualidade até os dias atuais. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, é uma obra conhecida por seu simbolismo profundo e profecias apocalípticas que exploram o destino do mundo e o futuro da humanidade. Ao abordar o Apocalipse, entramos em um reino misterioso, repleto de visões simbólicas e mensagens impactantes que têm intrigado e inspirado pessoas ao longo dos séculos. O Apocalipse, muitas vezes atribuído ao apóstolo João, é uma obra singular na Bíblia devido à sua natureza visionária e escatológica. Ele começa por apresentar João em Patmos, uma ilha onde ele recebe visões de Jesus Cristo e é comissionado a escrever o que ele vê. O livro é permeado por símbolos complexos que representam eventos e entidades diversas relacionadas ao fim dos tempos. Dentre as profecias apocalípticas mais proeminentes do livro do Apocalipse, destacam-se a ascensão do Anticristo. O livro descreve a chegada de um líder mundial maligno, frequentemente identificado como o Anticristo, que enganará muitos e promoverá uma falsa religião. As 7 trombetas. O som das 7 trombetas é um elemento-chave do Apocalipse, marcando eventos cataclísmicos que incluem pragas, desastres naturais e juízos divinos. A segunda vinda de Jesus. O Apocalipse oferece uma visão impressionante da segunda vinda de Jesus Cristo, que virá para julgar os vivos e os mortos e estabelecer o reino de Deus na terra. A interpretação dessas profecias tem variado amplamente entre diferentes tradições religiosas e grupos cristãos. Algumas interpretações são literalistas, enquanto outras veem o Apocalipse como uma obra repleta de simbolismo, representando princípios espirituais e conflitos universais. Além disso, muitas interpretações diferentes sobre o Anticristo e a cronologia dos eventos finais têm sido propostas ao longo dos séculos. As profecias do Apocalipse têm uma profunda relevância para as crenças escatológicas, ou seja, as crenças sobre o fim dos tempos em várias tradições religiosas. Elas influenciam as expectativas sobre o que está por vir, o julgamento final e a batalha final entre o bem e o mal. Essas crenças são fundamentais para muitos cristãos, moldando sua visão do futuro e seu relacionamento com Deus. No final das contas, as profecias do livro do Apocalipse continuam a moldar as expectativas sobre o fim dos tempos e o retorno de Jesus, exercendo um impacto profundo na fé cristã. Elas servem como um lembrete constante da esperança e da promessa de um futuro melhor, e da crença de que, apesar das tribulações do mundo, a justiça divina prevalecerá. O Apocalipse permanece como um livro de profunda significância espiritual e um testemunho da fé no cumprimento das promessas divinas.